Talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e pensando, eu não vou conseguir. Talvez você tenha começado um projeto, um sonho, uma mudança, mas até agora nada aconteceu. Você orou, você tentou, você caiu, levantou, tentou novamente. E mesmo assim parece que a porta continua fechada. Mas eu quero te fazer uma pergunta hoje. Não desista. Porque o fato de você ainda não estar vendo não significa que Deus não esteja trabalhando. A Bíblia diz em Abacuque 2, verso 3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. No tempo determinado, não no seu tempo, não no tempo das pessoas, no tempo de Deus. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Um período em que Deus está preparando aquilo que você ainda não consegue enxergar. Você precisa aprender a falar sobre aquilo que Deus colocou no seu coração. Não estou falando de simplesmente repetir palavras bonitas, esperando que tudo aconteça magicamente. Estou falando de fé, de declarar a palavra de Deus, de olhar para uma situação difícil e dizer, eu ainda não vejo, mas eu creio. Eu ainda não cheguei lá, mas eu vou continuar caminhando. Eu ainda estou no deserto, mas o deserto não será o meu destino. Porque existe uma diferença entre quem sonha e quem persevera. Quem sonha olha para o objetivo. Quem persevera olha para o objetivo e continua caminhando mesmo quando o caminho fica difícil. E talvez você esteja passando pelo deserto agora. Mas escute isso, o deserto não é o fim da história. Israel passou pelo deserto antes de chegar à terra prometida. Davi enfrentou perseguição antes de assumir o trono. José passou pela prisão antes de viver aquilo que Deus havia preparado para ele. E até Jesus passou pelo deserto antes de iniciar seu ministério. Então, não pense que a dificuldade significa que Deus abandonou você. Às vezes, a peleja faz parte do processo. A Bíblia diz em Josué 1, verso 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Olha que poderoso! Existe uma promessa, mas existe também um caminho. Era preciso colocar os pés no lugar. Era preciso caminhar. Era preciso avançar. E talvez Deus esteja dizendo para você hoje, pare de ficar apenas olhando para aquilo que você deseja e comece a caminhar em direção a isso. Você quer mudar de vida? Comece. Você quer construir algo? Comece. Você quer vencer? Comece. Você quer se aproximar de Deus? Comece hoje. Porque fé não é ficar parado esperando tudo cair do céu. Fé também é dar o próximo passo. E quando ninguém acreditar em você, continue acreditando naquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Quando disserem que você não consegue, não precisa discutir. Continue trabalhando. Quando disserem que seu sonho é impossível, continue orando. Quando você cair, levante. Quando perder, aprenda. Quando chorar, enxugue as lágrimas e continue. Porque talvez aquilo que hoje parece uma derrota esteja preparando você para algo muito maior. Romanos 4,17 diz que Deus chama à existência as coisas que não existem. Então comece a declarar aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Declare, eu não vou desistir, eu vou continuar. Deus ainda está trabalhando. Essa fase não define a minha história. Eu posso cair, mas vou levantar. Eu posso passar pelo deserto, mas não vou morrer nele. Eu posso enfrentar a peleja, mas não vou abandonar a minha fé. E principalmente, se Deus está comigo, eu não preciso ter medo do caminho. Talvez você esteja esperando uma grande mudança. Mas talvez Deus esteja esperando apenas que você dê o próximo passo. Não tente enxergar os próximos 10 anos. Enxergue o próximo passo. Depois outro e outro. Até perceber que aquilo que parecia impossível começou a se tornar realidade. Não despreze os pequenos começos. Não despreze o processo. Não despreze os dias difíceis. Porque existe uma versão de você que só vai nascer depois dessa batalha. Existe força que você só vai descobrir depois de enfrentar aquilo que parecia impossível. Existe maturidade que só nasce depois das lágrimas. E existe testemunho que só existe porque um dia você decidiu: eu não vou desistir. Então hoje profetize sobre a sua vida aquilo que Deus permite que você creia segundo a sua palavra. Ore, trabalhe, persista, continue e confie. Porque o deserto pode ser longo. A peleja pode ser grande. A porta pode parecer fechada. Mas enquanto Deus estiver escrevendo a sua história, não coloque um ponto final onde Deus colocou apenas uma vírgula. Você ainda vai olhar para trás e entender por que precisou passar por tudo isso. Então respire fundo, levante a cabeça, coloque os pés no caminho e continue. Porque a promessa não exige que você nunca enfrente dificuldades. Ela exige que você não abandone a caminhada. Você não chegou até aqui para desistir agora. E se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu não vou desistir.
Porque talvez hoje você precise declarar isso não para os outros, mas para você mesmo. Eu não vou desistir. Eu vou continuar. Eu vou confiar em Deus. E enquanto houver caminho, eu continuarei caminhando.